para um site para você fazer a sua inscrição. Se você que tem crianças, bebês pequenos, de 3 a 10 anos, e você quer estar aqui na conferência, mas você quer trazer os filhos também, nós vamos ter salinha para as crianças. Lá também você pode fazer a sua inscrição para o seu filho e para a sua filha. Amém? Nós estamos muito felizes, uau, We are really happy porque nós estamos dando início hoje a essa série maravilhosa, because we're starting this amazing series, do sonho ao destino. From Dream to Destiny. Existem pessoas que pararam de sonhar, There are people who stopped dreaming, talvez porque perderam o destino para onde estão caminhando. maybe because they left the destiny that they were walking E to. nós vamos usar um personagem bíblico muito importante e interessante. And we're going to use a very important person from the Bible. Nós vamos usar a vida de José, We will use the life of Joseph, um homem que passou por muitas coisas na vida dele. a man who went through a lot in his life. E a vida dele nos ensina muito. And his life teaches us a lot, Porque tudo que ele passou tinha um propósito. because everything that he went through had a purpose. Talvez você, quando leu a história de José... Maybe when you read the story of Joseph, Quantos aqui conhecem a história de José? how many know the story of Joseph? Olha, 90% de nós aqui. 90% of us. Você que não conhece essa história, You who don't know this story, você vai entender um pouco do que esse homem passou. you will understand a bit of what he went through. E quando eu estudava, aprendia um pouco do texto, And when I was studying, learning more about the text, eu fiquei me perguntando, qual era o destino de José? I was asking myself, what is the destination of Joseph? Será que era que ele apenas se tornasse o segundo homem do Egito? Is it just because he was going to be the second man of Egypt? Alguns até conhecem José por o José do Egito. Some people know him as Joseph or Joseph from Egypt. Mas enquanto eu li o texto, But as I read the text, o Espírito Santo falou ao meu coração the Holy Spirit said to my heart que o propósito de José that the purpose of Joseph, não era apenas que ele se tornasse talvez até o número 1 do Egito. it wasn't because he was to become the first man of Porque Egypt. até quando falavam com o faraó, Because even when he spoke to Pharaoh, ele falava assim, vão a José. they would say, go to Joseph. E o que ele falar, vocês façam. And that what he says, do it. Mas esse não era o maior propósito. But this wasn't the biggest purpose. Sabe qual era o maior Do propósito? you know what his biggest purpose was? Era que se cumprisse o que estava escrito a respeito de José. Is to happen everything that was written about Eu tenho him. uma boa notícia para você nessa I tarde. have a good notice for you this Aquilo que afternoon. está escrito ao seu respeito Everything that is written about you vai se cumprir. will happen. Aquilo que está escrito ao seu respeito, What is written about vou te you, dar mais de uma chance, vai se cumprir. it will happen. Não tenha medo de declarar aquilo que está escrito ao seu respeito, Don't be scared to declare what is written about you, porque vai se cumprir. because it will happen. Vamos praticar isso? Let's practice this. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, Say to the person next to you, aquilo que está escrito ao seu respeito that which is written about you, vai se cumprir. it will happen. Fala para ele, fala amém aí, meu irmão. Mesmo que você Tell the person ainda to não say esteja amen. enxergando, Even if you can't see it, vai se cumprir. it will happen. E o texto básico que nós vamos usar para a mensagem de hoje And the text that we'll use for today é Gênesis, o capítulo é o 37, is Genesis 37 a partir do versículo 2. from verse 2. Você que está online, nos acompanha, You who's reading, Fique who's aí watching conosco. online, keep watching. passe aí esse link para mais pessoas, Send this link to more people para que essa mensagem chegue ao coração de mais pessoas, o máximo de pessoas possível. so that loads of people can receive this message. Antes de ler o texto, Before we read the text, eu também gostaria de agradecer a Deus I would like to thank God pela vida da Nicole, for my life, pela vida dos nossos pastores, for the life of our pastors, pela vida dos meus amigos pastores aqui da casa, for the life of the pastors who are my friends here pela of the minha house, esposa e minha família, for my wife and my children, porque, irmãos, é impossível because it's impossible fazer todas essas coisas que fazemos to do everything that we do se nós não nos unirmos. without being united. E esta família, And this family, chamada Catedral, called Cathedral, nos faz caminhar uma milha a mais. makes us go an extra mile. E é por isso que nós estamos de pé And this is why we are e standing. conseguimos vencer. And we are able to go to victory. Nessa batalha nós já vencemos, In this battle, we've already won. porque o Senhor é vencedor. Because the Lord is a winner. Amém. Amen. Então vamos ler o texto de Gênesis 37, versículo 2. Let's read the book of Genesis 37, verse 2. Esta é a história da família de Jacó. This is the story of Jacob's family line. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos.
Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. José era o filho da sua velhice. Por isso, mandou fazer a ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Verso 5 diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou o seu sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Grave essas palavras. Eles odiaram a ele por causa do seu sonho e por causa do que havia dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E o versículo 10 diz assim: quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the son of Bilhah, and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him at his old age. He made an ornate robe for him, and his brothers saw that the father loved him more than any of them. They hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream when it was told to his brother they hated him more. He said to them, listen, the dream I had, we were binding sheaves of grain out in the field when my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and it bowed down. His brother said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of this dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and the moon and the 11 stars were bowing to me. When he told his father this as well as his fathers rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come down and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Uma das coisas que nós precisamos entender One of the things that we need to understand é que para chegarmos ao nosso destino, is that for us to get to our destination, vão acontecer algumas provas no meio do caminho. we will have some tests along the way. Quem aqui passa por provas? Who goes through tests here? Ah, eu pensei que eu estava sozinho. Oh, I thought it was just me. Sabe a impressão que eu tenho? Do you know the impression I have? É que para mim é tudo mais difícil, um pouquinho mais difícil. Is that everything for me is just a little bit more difficult. E eu comecei a entender depois que eu comecei a ler esse esboço, ler esse texto. And after I started to read this sermon and read what we were given, Eu falei, Deus, não é só comigo. I said, God, it's not just me. Tem mais gente sofrendo também. There are more people who were suffering. E a Bíblia vai dizer que José tinha 17 anos And the Bible says that Joseph was 17 years old quando o Senhor deu esse sonho para ele. when the Lord gave this dream to him. E nós, às vezes, colocamos barreiras e dizemos que quando somos muito novos, And sometimes we put barriers in front of us and we say, when we're too young, às vezes não vamos conseguir chegar naquilo que o Senhor nos deu. we won't be able to get to what the Lord has given us. Porque não estamos dispostos a passar pelo teste do tempo. Because we're not made available to go through the test of time. Eu sempre conto isso I always say this. quando nós fomos consagrados a pastores na casa. When we were ordained as pastors in this house, Eu me lembro que eu postei a foto no Instagram. I remember I posted this picture on Instagram, Aí um amigo meu falou assim, no comentário, and a friend of mine said in the comment section, mas já? but already? Eu falei, já? I said, yes, already.
Falei, é você que está aqui há 10 anos, seu miserável? It's you who's been here 10 years, you Você miserable. sabe, você tem noção do que aconteceu até chegar Do aqui? you know what happened for me to get here? Então não diminua aquilo que Deus está fazendo na minha vida. So don't minimize what God is doing in my Porque life. você não tem ideia do que eu passei até chegar aqui. Because you don't have any idea what I had to go through to get here. E quando nós olhamos a vida de José, And when we look at the life of Joseph, nós vamos entender um pouco por que demorou tanto para ele chegar onde ele chegou. we see just a bit of why he went through to get to where he was. Ele precisava passar por alguns testes. He needed to go through a few tests. E às vezes, irmãos, nós passamos por alguns testes. And sometimes we go through a few tests, E a sensação que dá é que nós reprovamos. and the sensation is that we go through it Mas again. deixa eu te dizer uma coisa. But let me tell you something. Deus, ele não nos reprova. God, he doesn't reprove us. He doesn't make us go through it again. Gentilmente, Delicately, ele nos coloca de novo para fazer esse teste. he puts us to go through it again. E cada vez que você não consegue passá-lo, And each time you don't pass it, ele te dá uma nova chance. he gives you a new chance. A grande realidade é que se você não se esforça e passa, The great reality is that if you go through it and don't pass, você vai repetindo. you will repeat it. E essa sensação de que está tudo travado, And this sensation that everything is stuck. não sei se você já sentiu essa sensação. I don't know if you felt the sensation. Mas às vezes você vem, você faz o seu melhor Sometimes you do it, and you do your best, e algumas coisas não acontecem. and some things don't happen. E você começa a olhar para dentro de si And you start to look inside of e você fala, yourself, meu Deus, está demorando tanto. and you say, Lord, it's taking so long. É que na verdade você não conseguiu enxergar It's in reality is you can't see que você só precisa passar por esse that teste. you just need to go through this test. E Deus está testando o nosso coração And God is testing our heart com uma palavrinha chamada orgulho. with a little word called pride. Quando eu fui escalado para pregar essa mensagem, When I was told that I was going to preach this message, eu pensei, poxa, mas parece que eu já preguei essa mensagem há 2 semanas atrás. I thought to myself, oh, I preached a sermon about 2 weeks ago Porque eu falei exatamente sobre o orgulho. because I spoke about pride. Aí eu falei, Deus, essa mensagem não é só para a igreja. I said, God, this message isn't just for the church. Eu saí do quarto correndo, I left my room fui running. lá na minha esposa I went to my e wife falei, amor, vem aqui, olha nos meus olhos. and I said, my love, come look at my eyes. Você me acha orgulhoso? Do you think I'm prideful? Aí ela demorou para responder. And she took her time to respond. Aí eu falei, por que você demorou para responder? Why did you take your time to respond? I said. Ela, não, amor, é porque... And she said, no, my love, it's just Eu because. deixei ela falando sozinha e falei, já entendi. And I left her speaking to herself and I Voltei said, I pro quarto. understand. I went back to my Me room. ajoelhei diante dessa palavra I knelt down before this e word falei, tá bom, Senhor. and I said, okay, God, Eu sou orgulhoso. I am prideful. E eu quero te pedir perdão porque eu sou orgulhoso. I need to ask for forgiveness because I am prideful. Porque nós temos muitos pastores aqui na casa. Because we have a lot of pastors here in Mas o this Senhor house. me escolheu para pregar essa mensagem. But the Lord called me to preach this word. Então eu sou orgulhoso. So I am E prideful. eu já entendi a mensagem. And I understand the message. E eu acho que você está aqui também por um motivo. And I also think that you're here for one motive. Então eu não vou segurar esse rojão sozinho, não. So I'm not going to take this toll by myself. Essa mensagem é para mim e para você. This message is for me and for you. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, melhor orgulhoso. So look at the person next to you and get better, you prideful Você person. falou muito baixinho. Pode falar mais alto para ele. You can Fala, say it louder melhor to them. orgulhoso. Get better, you prideful one. Sabe o que é a grande Do verdade? you know what the great truth is? É que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13. Is that the word says in 1 Corinthians 10 verse 13 É que não há um fardo maior do que a gente possa suportar, irmãos. is that we're not tempted beyond what we are able to bear. Quando eu tive 2 perdas aqui irreparáveis no último ano. I had 2 great losses in the last year. Irmãos, sabe aquela palavra, aquilo que eu mais temia me aconteceu? Do you know that saying, the worst thing that I could have thought of happened? Uma das coisas que eu pedia para Deus, One thing that I asked God, Senhor, não deixa eu perder nenhum familiar meu antes que eu volte no Brasil para dar um abraço I nele. said to the Lord, don't let anyone pass away whilst I'm here so I can go back and give them a hug. Porque eu acho que eu não vou aguentar essa dor. Because I don't know if I'll be able to sustain this pain. E o que eu mais temia me aconteceu. And the thing that I thought the worst could happen, happened. No último ano perdi a minha mãe, In the last year, I lost my mother. aí há um mês atrás perdi a minha avó. And then in the last month, I lost my grandmother. As 2 maiores referências de mulher que eu já tive na minha The vida. 2 greatest models of women that I had in my life. E eu falava para Deus assim, eu acho que eu não vou aguentar isso, Senhor. And I said to the Lord, Lord, I don't think I can handle this. Talvez você está sentado aqui hoje e teve
uma perda parecida com a minha. Maybe you're sitting here and you lost someone just like me. E a sensação que dá é que a gente não vai aguentar passar por And the isso. sensation is, I'm not going to get through this. E eu me lembro que no meu quarto chorava muito And I remember in my room, I cried a lot quando eu perdi a minha mãe. when I lost my mother. E eu me lembro da minha esposa me abraçar. And I remember my wife hugging me. E ela não disse nenhuma palavra. And she didn't say anything. Ela só me abraçava e chorava junto comigo. She just hugged me and cried with me. E aí, quando eu conseguia me acalmar um pouquinho, And when I was able to calm down, ela falava assim, a gente vai passar por essa. she said, we will get through this one. Não é um fardo maior do que a gente possa suportar, amor. There's nothing heavier that we can handle. E eu tô aqui And I'm here para dizer para você to say to you que isso que você está passando that this, what you're going through, vai passar. you will get through it. Deus tem um destino para você. God has a destiny for you. Porém, você precisa passar por esse luto. But you need to go through this Você grief. precisa passar por esse You processo. need to go through this process. Ainda que demore alguns anos, Even if it takes a few years, você precisa passar por esse you need to go processo. through this process. Porque existem outras pessoas Because there are other people que também estão passando por um processo. who are also going through a process. E aqui José And here Joseph é um exemplo para nós. is an example for us. Em sua tenra idade, em sua juventude, In his youth, ele tinha algo dentro de si he had something inside of him que talvez nem ele percebia. that maybe not even he realized. Mas o Senhor disse para ele assim, But the Lord said to him, o Senhor não disse para ele, mas o Senhor nos ensina nessa manhã, nessa tarde. the Lord didn't say it to him, but Eu- he teaches us this Eu afternoon. precisava treinar o orgulho de José. I needed to deal with the pride of Joseph. É por isso que só aos 30 anos ele recebeu o que ele recebeu. This is why just at 30 he received what he received. Porque a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que ele ia contar para o seu pai só as coisas ruins dos seus irmãos. Because he just went to, the only time he would go to his father was to say bad things about his brothers. Como se ele fosse a última bolacha do pacote. As if he would be the last biscuit in the tin. A gente olha muito para a vida de José We look at the life of Joseph, e a gente sempre vê o grande José. and we see the great Joseph, Ou o cara sofredor, or the man who suffered so much, uma vítima. a victim. Mas na verdade José precisava ser tratado pelo Senhor. But in reality, Joseph needed to be dealt with by the Lord. Porque todas as vezes que você se coloca acima dos seus irmãos, Because every time you put yourself above your brothers and e sisters, sempre é eles que são os piores, and it's always them who are the worst, existe algo errado dentro de nós. there is a problem between us. E é exatamente isso que Deus quer tratar em nós. And this is what the Lord wants to deal with Essa in palavrinha us. pequena, This small word chamada orgulho, called pride que derruba muitas pessoas. that can throw a lot of people down. Então, às vezes, nós enxergamos grandes homens So sometimes we can see great men que quando falam, que quando se expressam, that when they speak and when they express themselves, às vezes eles mostram algo que você fala, uau! sometimes they show you things and you say, wow. E na verdade, dentro do coração deles, But within them, existe uma insegurança que só eles e Deus sabem. there is an insecurity that only God and they know. E nós olhamos às vezes para os adolescentes, para os jovens, And sometimes we look at the youth and the teenagers, e achamos, eles às vezes gostam de mostrar alguma coisa. and sometimes we look at them and say, oh, sometimes they like to show some things. E na verdade, todos nós temos esse ímpeto de mostrar algo que conquistamos. But in reality, all of us have something inside of us that we like to show that we conquered. Me lembro de estar em uma reunião I remember being in a meeting. onde existiam muitas pessoas muito bem-sucedidas na vida. I remember I was in a meeting with a lot of people who were really well with their E lives. cada uma dessas pessoas mostrou um pouquinho em vídeo daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. And each person was talking about what God did in their lives. E uma dessas pessoas, no seu vídeo, aparecia mais o carro dele do que ele mesmo. And in some of these videos, the car would show more than who they were. E aparecia só a Ferrari, a Ferrari, a Ferrari, a Ferrari. And all you could see was a Ferrari, 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 Ferrari. Aí veio um outro mais rico do que ele, And then someone who was richer than that person aí mostrava ele de chinelo, na boa. would show them wearing just slippers. Aí quando ele tomou o microfone, ele disse assim, And when he would take the microphone, he would say this: eu fico abismado I am so shocked com essa galera que está começando a ganhar dinheiro agora with these people who were just e fica mostrando tudo que ele tem. and they're just getting wealthy and they're showing everything that they have. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, como isso é verdade? And I thought to myself, how is this so true? Então nós temos que olhar dentro do nosso coração. So we need to look inside of ourselves. Porque às vezes essa palavrinha chamada orgulho, Because sometimes this word called pride, ela tá tão escondida, it's so hidden. So hidden. e a gente não consegue abrir isso para Deus. And we can't open this to God. Que
que às vezes nós precisamos perguntar às pessoas. Because sometimes we need to ask people. E eu queria te encorajar. And I want to encourage you. Vai na sua esposa, Go to your wife, você que é casado. you who are married. Vai no seu pai, Go to your father. vai na sua mãe Go to your mother. e faz essa pergunta para eles. And ask them, Pai, Dad, mãe, Mom, eu sou orgulhoso. am I prideful? Você acha que eu sou uma pessoa orgulhosa? Do you think I'm a prideful person? Porque às vezes nós mesmos não conseguimos avaliar o tamanho do nosso orgulho. Because sometimes we can't see how prideful we are. Mas essa pessoa mais próxima de nós But this person who is closest to us, pode nos ajudar they can help us a matar to kill isso que tem nos matado, that which has been killing us, o orgulho. the pride. O primeiro teste que José passou foi o teste do orgulho. The first test that Joseph went through was his pride. E é claro aqui na palavra, porque quando ele contou os seus sonhos And it's very clear because when he would tell his dreams e a forma que ele falou, and the way that he would speak about os it, seus irmãos odiaram ainda mais. his brothers would hate him even more. Então é importante notar que José tinha um orgulho no seu coração. So it's really important to note that Joseph had pride in his heart. Irmãos, e a gente precisa aprender a fechar a nossa boca às And vezes. sometimes we need to learn how to close our mouth. Porque existem sonhos que Deus coloca no nosso coração Because there are dreams that God puts into our hearts que tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. that there are people who aren't prepared to listen. E aí a gente pensa, Deus falou comigo. And we say, God spoke to me. E aí a gente sai falando para todo mundo. And we start telling everyone. Se fosse para todo mundo, If it was for everyone, ele falava para todo he mundo. would have told everyone. Mas foi só para você. But it was just for you. Tem um motivo. There is a motive. Então aprenda a segurar um pouco aquilo que Deus está falando no seu coração. So learn how to hold the things that God has told you. Porque às vezes Because sometimes ele vai te dar o momento certo he will give you in the right e você moment. pode liberar aquilo que Deus colocou no seu coração. And you can liberate what has been put into your heart No local correto, in the right location para as pessoas corretas. with the right people around you. Então, às vezes, So sometimes nós precisamos segurar a nossa língua. we have to hold our tongue. Não é à toa que a Bíblia diz em Tiago It's not just by cause that in James que perfeito é o homem que consegue dominar a sua língua. that perfect is the man who knows how to hold their tongue. E se domina a sua língua, And if you hold your tongue, ele domina o corpo inteiro. it will dominate your whole body. Irmãos, a língua é tão peçonhenta, Your tongue has such a personality. tão perigosa. It's so dangerous. Pastor Josué Gonçalves conta sempre uma história Pastor José Gonçalves tells a story que estavam 3 jovens no monte that there were 3 boys, went to the mountain to e pray. eles começaram a orar. And they started to pray. E um dos jovens disse assim: eu preciso abrir meu coração para vocês. And one of these boys said, I need to open my heart to you guys. Ele abriu o coração e disse: He opened his heart and said, olha, eu sou um sem vergonha. look, I'm someone who just does things. Preciso muito de Deus. I need God. Eu fico olhando para as meninas na igreja. I keep looking at the girls at church. Eu não aguento quando uma menina passa de cropped. I É can't cropped que fala, irmãs? Cropped. I can't deal with women who wear crop tops. Eu não aguento quando uma menina passa. I can't deal with Eu how olho, eu preciso. A Bíblia fala para arrancar o olho que tá pecando, eu preciso arrancar meus olhos. I need to take out my eye. Aí o outro falou assim: olha, eu também preciso confessar. And the other one started to say as well, I need to confess. Eu também tenho um defeito muito grande. I also have a big problem. Eu sou mentiroso. I lie. Eu minto muito. I lie so much. Eu minto tanto que às vezes até eu mesmo acredito nas minhas I lie mentiras. so much that even I start to believe my own lies. Aí o outro falou assim: eu também preciso confessar. And the other one said, I also need to confess. Eu sou muito fofoqueiro. Eu tô doido para voltar lá na igreja e contar pro pastor tudo que vocês estão fazendo. I'm such a gossiper. I can't wait to go back and tell the whole church everything that you've been Às talking vezes about. dominar a nossa língua Sometimes to hold your tongue é o maior desafio da nossa vida. is the biggest difficulty on our whole lives. Irmãos, eu já cheguei em reuniões I've already been to meetings que uma pessoa estragou a reunião that one person ruined the whole meeting por achar que poderia ser sincera. because they thought they could be honest. E a sinceridade da pessoa acabou com a reunião. And their honesty ruined the whole meeting. Era para ser o dia inteiro. It was to be the whole day. Foi só o almoço. And it was just for E lunch. todo mundo quis ir embora. And everyone wanted to go home. A língua tem matado muitas pessoas. The tongue has killed many people Porque o poder da vida e da morte because the power of life and death estão na língua. is in the power of the tongue. Então comece a olhar para dentro de você. So start to look inside of E you. na verdade a Bíblia diz que a boca só fala. In reality, the Bible says that the mouth just speaks. Pode completar porque você sabe o resto da frase. A boca só fala do que? The mouth just speaks what your heart is full of. E uma das coisas que nós precisamos entender de uma vez por todas And one of the things that we need to learn once and for all
é que de uma hora ou outra, that in one time, aquilo que está dentro de você that which is inside of you, vai sair. it will come out. Aquilo que está dentro de você vai sair. What is inside of you will come out. Então, se está saindo palavrão, So if swearing is coming out of your mouth, irmãos, para de falar que é companhia. stop saying that it's the people around you. Para de falar que é as pessoas que estão junto com você. Stop saying it's the people who you walk with. Isso aí está dentro de você. That is inside of you. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, That which that contaminates the man is not inside of é you. o que sai do profundo do nosso coração. It's what comes out inside of your heart. Esse silêncio está muito bom. This is a good silence. Está mostrando que vocês estão olhando para dentro de você, assim como eu. It's saying that you are looking inside of yourself just as I am. Eu me lembro que assim que cheguei na igreja, I remember as soon as I got to this church, bem na escada no fundo ali, just by the stairs over there, eu estava me convertendo ainda, I was still converting, não justificando, claro, not justifying. mas o pastor contou uma história para mim, um pastor da casa contou uma história para mim, But one of the pastors of the house told me a story. e a primeira palavra que saiu da minha boca And the first word that came out of my mouth foi um palavrão. was a swear word. E aí ele olhou para mim e falou assim: "O quê? And he looked at me and said, "What? Você viu o que você falou?" Did you see what you just said?" Irmãos, a partir daquele dia eu fui curado. From that moment, I was healed. Eu nunca mais falei um palavrão, I never again swore. porque nós precisamos ser confrontados. Because we need to be confronted. Nós precisamos ser corrigidos. We need to be corrected. E sim, as pessoas que estão ao nosso redor, And yes, the people around us, elas servem para isso, they serve for this. mas só vai sair o que está dentro. But anything that comes out of you is because it's inside of you. Aquilo que você se alimenta. That what you feed yourself of. Então você precisa entender So you need to understand que aquilo que você se alimenta, that what you feed yourself, uma hora ou outra vai sair de dentro de at você. some point it will come out. Então eu quero frisar aqui um primeiro ponto com vocês, So I want to freeze on the first point with you. que sumiu do meu esboço aqui. Espera aí que eu vou achar. Reflita sobre essa presunção. Reflect on your presumption. Essa presunção que às vezes nós pensamos que não existe dentro de nós. The presumption that we think is not inside of us. Tem uma palavra em inglês, uma frase, né, na verdade? There Watch is- your mouth. There is a phrase in English that we say, "Watch your mouth." Eu acho isso maravilhoso. And I think it's marvelous. Você já parou para se escutar falando? Have you heard yourself speak? Porque às vezes a gente fala muito. Because sometimes we speak a lot. A gente fala tanto, 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 We speak so much que a gente às vezes não escuta o que a gente fala. that sometimes we don't hear what we're saying. E o cansaço às vezes pode nos roubar daquilo que estamos querendo falar. And the tiredness sometimes can rob from us what we're trying to say. Eu me lembro que quando chegamos no Impacto, I remember when we got to Impact. eu estava tão empolgado com os milagres que aconteceram lá, I was so excited with the miracles that God did there que eu cheguei, peguei o microfone that I ran, took the microphone. e eu falei que os surdos estão enxergando. I said that the blind are hearing. A minha esposa estava aqui na frente, My wife was here at the front, ela fez assim. and she did this. Aí eu olhava para ela, eu falei, o que está acontecendo? I looked at her and said, "What's going on?" Aí eu falei de novo a frase. And I said the phrase Aí again. ela falou, amor, você não viu o que você falou? And she said, "My love, didn't you see what you said?" Eu falei, amor, não escutei o que eu falei. I didn't hear what I said. Saiu. It just came out. Às vezes nós falamos coisas e não escutamos aquilo que falamos. Sometimes we say things and we don't hear what we say. E esse tem sido o grande problema, irmãos. And this has been a big problem. As pessoas estão nos odiando, The people are hating ao us invés de nos amar. instead of loving us. Porque se a pessoa falar assim, você escutou o que você falou? Because if someone says, "Have A you gente just fala, heard what you said?" Eu? And you say, "Me?" Você está enganado. No, no, no. Não foi eu que falei, It não. wasn't me who said it. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. So we need to look inside of ourselves. Refletir We need to reflect sobre essa presunção que há dentro de nós. about this presumption that is inside of us. Não foram apenas os sonhos de José que ofenderam os irmãos, It wasn't just the dreams of Joseph that offended, mas foi a forma que ele falou. but it was the way he said it. Sabe, Deus deu algo pra gente, You know, the Lord gave us things, mas é dele. but it's His. E a gente precisa entender que é para a glória dele. And we need to know that it's for His glory. A casa, o carro, The house, the A car, família. the family, é dele. it's His. Ele só emprestou. And He just borrowed it to us. É para a glória dele. It's for His glory. Existe algo maior. There are things that are greater. E nós precisamos entender que algo maior And we need to know that greater things não é chegar nesse lugar que a gente quer chegar. is not to go to where
we are. é que se cumpra o que foi escrito a nosso It's to respeito. complete everything that was written about us. Essa é a grande verdade. This is the great truth. O segundo ponto que eu queria tocar com The vocês second point that I would like to speak to you about é que você precisa vigiar o seu coração. is that you need to watch your heart. O nosso coração, irmãos, Our heart é uma terra que só nós e Deus sabemos o que está dentro dele. is a land that only us and God know what is inside. Eu disse que o que contamina o homem I said, what contaminates the man não é o que entra, is not what goes inside, mas sim o que sai da nossa but boca. what comes out of our mouth. E a Bíblia deixa claro que se você tem um problema com o que sai da sua boca, And the Bible says that if you have an issue of what comes out of your mouth, você precisa olhar para dentro do seu coração. you need to look inside of your heart. Porque o que quer que seja que está aí dentro, Because what is inside of your heart, vai acabar saindo da sua boca. it will come out of your mouth. Então você já reparou So have you realized que o orgulho ele sempre tem que ser ouvido? that pride always needs to be heard? O orgulho ele sempre tem que dar uma opinião. The prideful one always needs to give an opinion. Ele sempre tem que ter uma voz. He always needs to have a voice. Ele sempre tem que dizer o que ele faz, o que ele tem feito. He always needs to say what he's done and what he's doing. Eu vejo que às vezes hoje nós estamos tão ligados nas redes sociais. I can see that we're so connected to social media. E vamos abrir o confessionário aqui. Quem gosta de ler comentários? And let's open a confessionary. Who likes to read the commentaries? Os honestos aí. The Levanta. honest ones. Irmãos, tem dias que eu vou só nos comentários. There are days that I just go into the comments. E eu vejo cada coisa. And I see such things. Tem gente que entra em guerra There are people who go into war que ninguém chamou ele para entrar lá. that no one called them to go into. Mas ele vai lá e comenta. But they go and comment. E principalmente aos machucados. And principally the ones who were hurt. A minha vontade, sabe qual que era? My desire De entrar lá e falar assim, quem chamou vocês para conversa? is to say to them, who called you to be part of this Mas aí eu conversation? também ia ser bobo, né? But then I also would be the issue. Então existem guerras que a gente não tem como entrar, irmãos. So there are wars that there's no way for us to go into. Fala para a pessoa que está do seu lado, você já tem muito problema. Say to the person next to you, you've already got enough Resolve os problems. seus, Deal with your problems. porque o dos outros deixa eles resolverem. Because the other ones, let them deal with it. O que mais nós precisamos fazer para combater esse orgulho que está dentro de nós? How do we combat the pride that is in us? A gente precisa, e aqui é o cerne da questão. This is the senior part of the question. Você precisa se concentrar You need to focus na raiz on the root do orgulho, of your pride, não no fruto do orgulho. not in the fruit of the pride. Porque o fruto do orgulho ele é muito visível. But the fruit of pride is very visible. Ele está aí para todo mundo ver. It's there for everyone to see. E às vezes você mesmo não enxerga, And sometimes you can't see it yourself. mas às vezes a sua esposa enxerga. But maybe your wife can see it. Irmãos, eu jurava que eu não era orgulhoso. So I was sure that I wasn't prideful. E quando a minha esposa demorou para responder, But when my wife took her time to respond, falei, sacanagem. I said, this can't Eu happen. pensei que eu estava melhorando. I thought I was getting better. Então nós precisamos olhar para dentro, a raiz. So we need to look inside of ourselves and look at the root. Quando vemos o fruto do orgulho em nossas vidas, When we see the fruit of the pride in our nós lives, gostamos de tirar a tesoura we like to take the scissors para podar e cortar as folhas. to cut the leaves off, Ou talvez até arrancar alguns ramos desse fruto. or even take out the parts of this fruit. Mas se nós não lidarmos com a raiz do orgulho, But if we don't deal with the root of ele our pride, simplesmente continuará a aparecer nas nossas it vidas, will continue to appear in our lives, prolongando as nossas provações e atrasando o nosso destino. prolonging our issues and stretching our destination. Então, na verdade, a raiz desse orgulho So in reality, the root of this pride é essa palavra chamada is insegurança. this word, Insecurity? insecurity. Uau, eu tô ficando em inglês. Tô chegando lá. Mas eu sou orgulhoso, tá vendo, irmãos? Me peguei no ato. Mas pelo menos eu confesso, né? Tem gente que não confessa, mas tá bom. Essa palavra é para nós hoje, meus irmãos.
Nós gostamos de ostentar We like to make everything bigger. que sabemos falar inglês, That we like to speak que English. temos um carro bonito, That we have a nice car. que temos uma esposa That we have a maravilhosa, wonderful que wife. temos uma casa That we linda. have a wonderful E house. tudo isso tem provado para nós a insegurança que está dentro do nosso And this has coração. always shown the insecurity in our lives. E isso tem provado para nós And this has proven to us que o nosso lugar secreto, that our secret place, ele tem sido um dos lugares mais fracos da nossa comunhão com it has Deus. been the weakest place in our communion with God. Porque se nós precisamos de afirmação das pessoas Because if we need affirmation from people para dizer aquilo que nós somos, to say what we are, nós não estamos dependendo daquilo que o Senhor falou ao nosso we are respeito. not depending on what God has spoken about us. E deixa eu about. te dizer uma coisa. But let me tell you something. Jesus foi levado ao deserto. But Jesus was taken to the desert. E uma das primeiras coisas que Satanás atacou And one of the first things that Satan attacked foi quem ele era. was who he was. E ele dizia, se tu és, And he said, O if Filho you de are Deus. the Son of God, faz isso, do this, faz aquilo. do that. E a resposta de Jesus sempre foi, And the response of Jesus always was, está escrito. it is written. Sabe por quê? Do you know why? Porque o que ele é, Deus já declarou. Because who he is, God has already Meu irmão, declared. o que você é, Deus já declarou. Who you Já está are, God has declarado. already declared. It's already Você é declared. filho de Deus. You are a son Você and a é daughter exatamente filho do amor de Deus. of God. You are son and daughter of the love of E God. não há nada que você faça And there is nothing that you que vai can fazer do ele te amar mais ou menos. that could make him love you more or Porque less. ele fez a sua vida Because he made your life para te amar to love you e para ver você trilhando and to see you walking tudo que ele escreveu ao seu in respeito. everything that he's already said about you. Então você é filho amado. So you are a E é loving exatamente son and por causa daughter. desse amor And exactly because of this love que você está aqui hoje. is that you are here today. Que você está de pé. That you are E standing. você pode viver tudo que você tem vivido. And you can live everything that you have lived. Então todas as vezes que a sua identidade for confrontada, So every time that your identity is lembre-se confronted, da palavra. remember of the word. Porque tudo que foi dito ao seu respeito Because everything that was said about you, já foi escrito. it has already written. Você só precisa pedir para Deus. You just need to ask God, Senhor, me ensina. teach me, Me Lord. mostra os caminhos. Show me your way. Porque eu não quero caminhar nos meus caminhos. Because I don't want to walk in Porque my eu não ways. quero conquistar as minhas coisas. Because I don't want to conquer my thing. Eu quero ser mordomo daquilo que o Senhor tem me dado. I want to be the reflection of what you have made me. Eu quero ser mordomo daquilo que o Senhor tem me dado. I want to be that which you have given me. Para cuidar daquilo que o Senhor tem me dado com carinho, com amor. To look after with care the things that you have given me. Porque não tem nada meu. Because there is nothing mine. É tudo para a tua glória. It's everything for É your tudo para o glory. teu louvor. It's everything A for minha your família é para a tua worship. glória. My family is for A your minha glory. família é para o teu louvor. My family is A for minha your casa worship. é para o teu louvor. My house is for your glory. Tudo que o Senhor tem feito na minha vida é para a tua glória. Everything that the Lord has done is Será for que your você glory. pode aplaudir ao Senhor nessa Can tarde? you applaud the Lord this afternoon? O quarto ponto que eu quero estabelecer com vocês aqui hoje The fourth point that I want to establish with you é today que você precisa lembrar da sua identidade. is that you need to remember your identity. Você precisa afirmar a sua identidade em Deus todos os dias. You need to affirm your identity every single day. E sabe quando nós fazemos isso? And you know when you do this? Em um lugar It's in a place. e em um momento And it's in one moment. chamado secreto. It's called in secret. Sabe, existem muitas pessoas inseguras hoje. There are many people who are insecure. Porque a prova de que somos inseguros é quando nós ficamos nos comparando uns aos outros. Because the test of insecurity is when we keep comparing ourselves to other people. Irmãos, não existe comparação. Comparison doesn't exist. Essa comparação que fazemos, às vezes, quando olhamos as redes sociais, This comparison that we do when we look at social media. às vezes a gente enxerga as pessoas viajando, conquistando. Maybe we see people traveling and conquering certain things. Cada um tem a sua história. Everyone has their story. E vai chegar o seu momento também. And your moment will come as well. Posso ouvir um amém? Can I hear an amen? Vai chegar o seu momento. Your moment will come as well. Mas se você não passou por aquilo que aquela pessoa está passando, But if you haven't been through what that person não is queira going conquistar through, aquilo que ela conquistou. don't want to conquer what they have already conquered. Cada pessoa tem o seu processo. Each person has their process. Algumas pessoas demoram um pouco mais. Some people take a bit longer. Outras pessoas demoram um pouco menos. Other people take a bit less time. José levou dos 17 até os 30 para conquistar o que conquistou. It took Joseph from 17 to 30 to conquer what he needed to conquer. Ele viu a face da morte várias vezes. He saw the face of death various times.
A minha pergunta é, você está disposto a passar por aquilo que José passou? My question is, are you ready to go through what Joseph went through? Então não queira conquistar os lugares altos que ele conquistou. So don't conquer the heights that he conquered. Porque tudo tem um processo na vida. Because everything has a process in life. E você precisa entender quem é você nessa história. And you need to know who you are in the story. Então como nós conseguimos remover essa raiz de insegurança So as we are dealing with removing this insecurity e impedir que esse orgulho se desenvolva na nossa vida and to take this pride out of our life com duas armas poderosas. with two powerful weapons, Saber quem somos to know who we are e lembrar quem éramos. and remember who we were. Ah, meus irmãos, isso é poderoso. This is very powerful. Olha no olho dessa, como diz os goianos, na biloca do olho dessa pessoa que está do seu lado. Look at the ball of the eye of the person next to you E faça essa pergunta difícil para ele. and ask them this difficult question. Você realmente sabe quem você é? Do you really know who you are? A pergunta melhor vem agora. The best question is now. Você se lembra quem você era? Do you remember who you were? Irmão, você lembra de onde você saiu? Do you remember where you came from? Eu vim de um lugar chamado... Olha o nome da favela que eu morava. This is the favela I used to live in. Frigo Diniz. Isso é nome? Frigo Diniz. Lá os caras matam pra ver cair mesmo. There, in where I used to live, the men would kill so they would die. E a perspectiva de vida lá era 17 anos. And the perspective of life there was 17 years old. A maioria dos meus amigos, The majority of these friends, eu converso com a minha esposa sobre isso. I speak to my wife about this. Assim, 90% 90% of them estão mortos ou presos. are dead or they're in prison. E olha onde eu estou. And look at where I am. Eu preciso me lembrar de onde eu saí. I need to remember where I Isso é came from. poderoso, isso se chama reflexão. This is powerful. This is called reflection. E através disso você se torna uma pessoa grata. And through this, you can become a grateful person. Irmãos, era impossível estar aqui hoje. It was impossible for me to be here. Impossível. It was impossible. Será que você pode hoje, nessa tarde? Maybe today, this afternoon, Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, I eu já would estou like- caminhando para o fim. I would like you to stand as I'm going to the Eu end. queria chamar os músicos aqui. I would like to call the musicians. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. I would like you to reflect on your life. E se você tem se sentido inseguro, And that if you have felt insecure, e você tem comprado, tem feito coisas, feito viagens, if you've bought things, you've traveled, you've done things, para preencher esse lugar de insegurança, to fill this place of insecurity, eu tenho uma boa notícia para você. I have a good notice for Esta you. tarde o Senhor está afirmando a sua identidade. This afternoon, the Lord is affirming your Ele está identity. relembrando de onde Ele te tirou. He's remembering where He took you from. E Ele está te mostrando uma pequena foto And He is showing you a small pequena picture, foto a small picture daquilo que Ele prometeu para você. of what He promised E you. você vai chegar nesse lugar. And you will get to that place. Lembre-se que o propósito de José Remember the purpose of Joseph. não era ser o número 1 do Egito. It wasn't to be the first of Egypt. Era apenas conquistar tudo que estava escrito a respeito dele It mesmo. was just to conquer everything that was written about him. Você precisa You need caminhar naquilo que Deus está escrevendo to ao seu walk on respeito. what God has written about Aliás, já foi escrito. you. Actually, it's already E written. você precisa conquistar isso. You need to conquer this. E esse é o dia And this is the que day Deus te escolheu that God has called you para estar aqui, to be here, para ouvir sobre orgulho. to hear about E pride. eu queria que você fechasse seus olhos, And I would like you to close your eyes, sondasse dentro de você. to look inside of you. Assim como diz o salmista, As the psalmist says, Senhor, o Senhor sonda os corações. Lord, you see, O look Senhor inside of sabe o us. que está dentro de nós. You know what is inside of us. Vê se há em nós algum caminho mau. See if there is anything bad E inside of us. corrija-nos, Senhor. And correct us, Lord. Porque existe um destino preparado para nós. Because there is a destiny E that's nós prepared for precisamos us. chegar nesse And lugar. we need to get to this place. Senhor, Lord, olha para dentro de nós. look inside of us. Ajuda-nos a entender Help us to o understand processo em que estamos passando, in the process that we're going through, para que possamos chegar no lugar que o Senhor quer que so cheguemos. that we can get to the place that we need to be. Então, quando você olhar para dentro de você, So when you look inside of yourself, você vai discernir os sonhos que são de Deus you will discern the dreams that are of God e aqueles sonhos que não são de Deus. and the dreams that are not of God. Porque se é sonho de Deus, Because if it's a dream from God, não vai prejudicar ninguém. it will not. A grande verdade
The great truth é que ainda que você seja prejudicado, is that even if you may be looked bad, todas essas provações, all these tests, tudo aquilo que fizeram contra você, everything that he did against Deus you, vai transformar isso em uma grande bênção. God will transform Será this que tem in alguém aqui blessing. comigo? Is anyone here Deus, with me? Deus vai transformar isso em uma grande bênção. God will transform this in a great blessing. Vamos, levante as suas mãos nesse lugar Lift up your hands e where you comece a falar are com o seu pai. and start to speak to your Father. Comece a falar com o seu pai. Start to speak to your Father. Comece a refletir sobre aquilo que está dentro de você, essa presunção. Start to reflect inside of you this presumption. Comece a pedir a Deus que te ajude para vigiar o teu coração. Start to ask the Lord to see what's inside of you. Comece a olhar na verdade para a raiz desse problema, Start to look at the root of this problem. que é essa insegurança que existe dentro de nós. This insecurity that is inside of us. Você precisa hoje You need to today relembrar quem você é em Deus. to remember who you are in God. E você precisa relembrar da onde Ele te tirou. You need to remember where He took you from. E hoje você precisa And today you need to discernir os sonhos que são teus, discern which dreams are yours, aquilo que o seu coração tanto quer, that which your heart wants so much, e aquilo que é sonho de Deus para a sua vida. and that which is a dream of God for your life. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. I know the plans I have of you. Pensamentos de paz e não de mal, Thoughts of peace and not of but evil. para vos dar o fim que vós desejais. To give you the destiny that you would like. Ele sabe os planos a nosso He respeito. knows the plans about E you. este é o dia que nós precisamos And this is the day that we need colocar isso diante de Deus. to put this before Vamos, God. comece a orar aí no seu lugar. Start to pray where Comece you a orar are. aí no seu lugar. Start to pray where E you comece a are. pedir para Deus: Senhor, me mostra. Start to ask God, God, show Me me. mostra essa raiz. Show me this root. Me ajuda, Senhor. Help me, God. E se você não for orgulhoso o bastante, And if you are not prideful, vem aqui pra frente que nós vamos orar por você. start coming forward. We are Mas going se to pray você for for you. orgulhoso a ponto de não conseguir vir aqui, But if you are prideful enough that fique you no will seu not come lugar. here, stay where you are. se você deseja receber essa oração, vem aqui à frente. If you desire to receive this E nós prayer, vamos come orar por forward. você. We will pray for you. Senhor Jesus, Lord Jesus.